Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez aqui para te fazer companhia, para levar muita informação, um bate-papo gostoso. A gente vai falar sério, mas a gente também vai falar descontraidamente. Estou recebendo aqui ela, que é ao meu lado. Daqui a pouco ela está no ar com o programa dela, Caterine Smelan. Falei certo. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. E o doutor José Otávio Lopes Romeu. Prazer. Falei certo também. Sim, perfeito. Muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Do programa... Nós temos um programa às 11h30, todo sábado, que se chama Ferramentas da Consciência. Daqui a pouquinho acaba, eles vão tomar café e voltam aqui para fazer o programa sempre ao vivo, né, gente? Sempre ao vivo. Quando a gente precisa muito, a gente grava, mas a gente adora fazer ao vivo porque nós abrimos o telefone, às vezes a gente interage, então a gente pede a participação. Às vezes a gente sorteia presentes, né? Então, verdade, a fica turma o vem convite buscar. para você acompanhar. E Ferramentas da Consciência, por quê? Porque a gente traz convidados que trazem essas ferramentas para você no seu dia a dia e melhorar a sua vida. Sempre tem um bate-papo, né? Além de vocês Sim. dois, um convidado, uma informação a mais. É um a mais, né? Aquele plus do programa. Eu falo que a gente pratica a gratidão também no nosso programa, porque a gente teve esse lance de trazer os convidados, porque a gente sentiu que na nossa caminhada a gente teve vários anjos, né? Sim. Então, assim, a gente passava por problemas, por dificuldades, e essas pessoas, elas nos auxiliaram. E a gente falou, se nos auxiliaram, né, José? Por que não apresentar irmãos, ela para tantos ouvintes, para tantas pessoas que podem estar nos ouvindo agora e que podem também beber dessa mesma água? E aí, assim, por que a diversidade? Porque cada um reconhece uma ferramenta, né? A gente e todas não se todo mundo pelo complementam. mesmo caminho. E elas se complementam. É o que a gente faz com a vida da gente. Você que é ouvinte Vibe Mundial, eu tenho certeza que você faz essa mistureba e dá tudo certo. Verdade. Uma não mistureba única. Única. Né? Cada um tem a sua mistura. Isso. A Caterine, ela é artista plástica, professora e filósofa de formação. E o Dr. José Otávio, ele é médico e ele traz essa ênfase, esse destaque para a medicina integrativa. Então, eu posso dizer que tem várias áreas da saúde dentro do teu trabalho médico, né? Porque eu acredito que tem muitas faces, né? Na verdade, a saúde é um tipo de realidade que tem muitas variáveis. E ninguém consegue abordar através de um caminho tudo, né? Nós somos seres integrais e assim, extremamente complexos, né? E é curioso, né? A gente gosta de conversar com os médicos quando tem essa visão. Porque normalmente a medicina, ela traz a ciência pura, né? Mas na prática, o dia a dia traz esse movimento mais integrativo e isso funciona muito bem, né? Sim, porque a gente tem um campo mental, um campo emocional, o campo físico, o campo espiritual, o campo energético. Nós somos essa mistura, né? Somos andares de um prédio, né? Não dá para desconectar. Então, seriam andares de um prédio e assim, sem divisões, né? Você sempre pensou assim? Não, na verdade, a marca disso foi o encontro com o trabalho do Dr. Laí Ribeiro. Ele sim, ele rasgou as vestes, né, da minha mente, né? E aí o Gasparetto, ele acabou de destruir. Falou assim, não tem nada fechado. Abre, né? Abre cada vez mais. Seja médico, mas seja diferenciado também, E eu né? acho que as experiências que você viveu também nos seus atendimentos, né? Porque às vezes a ciência não explica tudo, né? Não. Aquele paciente que tem, por exemplo, uma dor crônica, um problema que não passa e o físico não aponta nada. Você fala, exames normais. O que agora? Para onde eu olho? Acho que isso também te norteou um pouco, né? Na verdade, os pacientes que não melhoravam, né, me norteavam. Mas por quê, né? Por quê? Traziam as questões. Aí, ao lado de uma filósofa, vai questionar tudo e todos. E a Caterine, o que veio na frente? Eu vou te dizer que talvez eu seja esperança para muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, porque essa minha vida teve uma grande virada faz mais ou menos uns 6 anos, porque até então, não que eu não gostasse da filosofia ou das artes, as artes sempre estiveram na minha vida, porque isso é uma coisa que vem de família, né? Minha avó pintava muitos quadros, panos de prato, fazia umas feiras, né? Não sei quem se lembra aí da Feira da República, não sei se vocês chegaram. Opa! Que era famosíssima. Então, minha família toda vem, né? Minhas tias todas trabalhavam com artes, alguns primos ainda trabalham. Meu irmão também trabalha com arte e um trabalha comigo, inclusive.
Mas eu me encontrei, né, com uma pessoa, me casei e eu fiquei durante um período mãe e dona de casa. E achei que aquilo ali era a minha vida, né? Aí vem, como o José diz, né, a vida e bagunça tudo. Mas naquele momento servia. Servia, não, fui muito feliz. Vivi o crescimento dos meus filhos, o que foi maravilhoso. Mas depois que esse relacionamento acabou, que eu me separei, eu tive que descobrir uma nova pessoa dentro de mim, né? Que é essa pessoa agora. E tem a ver até com o encontro com ele, né? Porque assim, da minha separação pro encontro com ele demorou mais ou menos uns 6 meses. E quando eu o encontrei, eu tava dando aula numa escolinha pra criança pequenininha. E ele tinha um orgonite na casa dele. A história começou assim. Começou assim. Então é um negócio muito legal. Depois ela conta como chegou na rádio. Olha! Primeiro eu quero saber desse babado aí. Não, muito legal. E aí ele tinha um orgonite na casa dele. E aí a gente se conheceu e ele falou, olha que legal essa peça. Ele que era do babado, então. Exatamente, exatamente. Aí ele me mostrou, era um coração, né, com uma pedra de sodalita super bonita. Com raio azul, né? Com um raio azul, que é inclusive de um convidado, o Fábio Del Santoro, que a gente já trouxe no programa. E aí ele me mostrou essa peça e aí na hora eu pensei, nossa, meu pai já trabalhou com esse material, essa pedra eu conheço, porque tinha a ver com a minha família. E aí isso ficou guardadinho numa gaveta. E eu continuei dando aula, né? Filosofia. E aí eu tinha uma loja que de vez em quando eu levava uns acessórios, umas peças de gesso que eu pintava. E eu fui visitar essa loja, entregar 3 ou 4 pecinhas lá. E aí eu bati o olho numa prateleira gigante, orgonite. Aí eu falei, nossa, que coincidência. Eu acabei de conhecer uma peça dessa. Aí a dona veio, a gente conversou. E aí eu falei, nossa, que legal essa novidade no mundo esotérico, né? Orgonites e tal. E ela falou, não, isso daí já é antigo. Aí eu falei, nossa, mas nunca ouvi falar, né? Que curioso. Ela falou, inclusive, a gente tá parando de fazer, porque a moça que faz pra gente não vai fazer mais. Aí acendeu uma luz. Mas assim, não foi programado. Como se eu já soubesse, eu virei e falei, eu faço pra você. E nunca tinha feito nenhum, olha que coisa louca. E aí ele falou que quando ele me mostrou essa peça, ele falou assim, ó, você nasceu pra fazer orgonite. Eu falei, você tá louco? Né? Isso não veio. Assim, você vai fazer. Você e tem aí condições. ela falou, então traz uma amostra pra mim, que aí a gente vê. E eu, sem conhecer muito, comecei a estudar sobre o assunto. Já saí de lá, fui onde eu compraria os materiais, fui atrás. Bom, eu sei que uma semana eu levei as amostras pra ela, falou, eu quero 10 de cada. E aí foi indo e foi crescendo. A gente começou com 3 modelos, hoje a gente tem uns 200, 300. E assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser os orgonites. E assim, caiu como uma luva pra minha vida, assim. É uma coisa que veio, assim, pra ficar mesmo, né? Então, tem a ver com o meu encontro com ele, tem a ver com esse encontro dele com a espiritualidade, né? Que nos trouxe, assim, pra esse caminho. E me salvou também, né? Uma nova Isso que eu tava fase. querendo dizer pras mulheres, talvez que estejam nos ouvindo. Porque às vezes a gente tem alguma coisa guardada lá dentro da gente, que a gente acha que já viveu tantos anos do mesmo jeito, que a gente é incapaz de fazer diferente, né? Verdade. E hoje, assim, eu sou muito bem realizada com o meu trabalho, sendo que eu sempre fui uma dona de casa, que eu já me considerava uma pessoa já mais velha para começar alguma coisa. Aí é crença, né? Exatamente. Então tem a ver com trabalhar isso, né? Por isso que eu falei, de repente alguém tá ouvindo e fala, puxa, ainda dá pra mim. Então Com ainda certeza. dá, né? Sempre dá, né? E se fez a opção de ficar em casa, criar os filhos, Sim, também, estar mais também presente, é maravilhoso também sabe poder que estar em depois, né, tem um objetivo futuro. E já vai criando isso. A internet tá aí para ensinar tanta coisa pra gente. Sim. Sem ter que sair de casa. E aí foi tudo muito intuitivo, assim, foi muito legal, porque assim, como minha mãe e meu pai trabalhavam com isso, eu tinha muitos cristais em casa. Minha mãe falou, vem aqui, pega tudo, né? E aí deram força. Nossa, foi assim, o universo todo conspirando pra coisa acontecer, sabe? Tá, aí casaram. A gente morou junto um tempão, né? A gente morou junto durante quase 5 anos e meio, 6 anos, e a gente casou faz 1 ano só. Ah, que bonitinho, gente. Mas você ajuda ela a fazer orgonite? Não tenho essa habilidade. Ele não ajuda fisicamente, mas ele me traz muitas intuições e informações. Eu sou um dos maiores fãs do trabalho dela, porque eu vejo a dedicação, o empenho, como ela trabalha com o lado intuitivo, como ela tem carinho pelas peças, entendeu? Então, assim, não tem como não admirar, né?
acaba E ficando o feedback presente. que ela tem também de quem compra e de quem às vezes tem a oportunidade de dar um retorno é impressionante, né? O ouvinte, quem não conhece, né? Sim. Ou tem gente que conhece a peça, mas não sabe o que é o orgonite. Pois Explica é. pra gente. Então, eu falo que assim, tem um jeito difícil de explicar e eu vou explicar do jeito fácil. Ah, bom. Você imagina que o orgonite, ele é um filtro energético. Então, assim, ele vai captar toda a energia que não é natural daquele ambiente, ou não é natural nossa, e ele vai funcionar como um ralo, no sentido de deixar aquela energia lá dentro e vai transmutar, devolvendo para o ambiente uma energia mais equilibrada. Porque o orgonite, ele não aumenta a energia do ambiente, mas ele deixa ela equilibrada, porque a nossa saúde se dá num meio equilibrado, né? Então, se a gente fizer uma comparação com sensações, nem euforia, nem depressão. A gente vive bem no equilíbrio. E é isso que o orgonite faz. Então, ele é composto por resina, metais e minerais. E por que ele é composto assim, né? A resina, os metais, eles atraem esses íons que vão lá para dentro. A resina mantém eles lá dentro e o cristal transmuta. Então, é um filtro energético autorrenovável que você não precisa limpar, você não precisa recarregar. Eu digo assim para quem adquire, né? Se você quiser colocar sob a luz da lua, siga a sua intuição. Se você quiser colocar um pouquinho no sol, pô, legal também. Mas é uma coisa intuitiva, Não vai né? derreter. Então, não pode colocar no sol diretão, assim, porque são elementos químicos também, né? Então A pode resina. acontecer uma reação. Mas você pode colocar ali numa luz do sol um tempinho e tirar, não vai esquecer lá, né? Não esquece lá, né? Não vai Deixou esquecer 3 lá. noites. 3 E dias. o grande lema da Consciência 81, que até vou convidar o pessoal para visitar, que a gente Consciência tá falando... 81. Aí surgiu a empresa. Aí surgiu a empresa Consciência 81. Desde o começo foi Consciência 81, né? Por que Consciência 81? Então, consciência porque a gente vinha de um momento, tanto eu quanto ele, de abertura, prestar mais né? atenção nas experiências da vida, né? De começar a agradecer e entender o que estava acontecendo. Então, a gente acha que quando a gente abre para olhar para outras coisas, Dá tanto ele no permissão, campo da né? medicina quanto eu nessa questão de mudar minha vida ou de olhar, a consciência é uma coisa muito presente. Então a gente tem que, né, começar a criar consciência dos processos. Então tinha a ver com isso. E 81, primeiro porque eu acho a sonoridade muito legal. Parece uma coisa meio tibetana, meio mantra. E é o ano que eu nasci, né? Eu sou de 1981. Então eu queria que tivesse alguma coisa linkada comigo para pegar um pouco também da minha energia, né? Essa informação, né? E aí a gente até não escreve o número 81, a gente escreve 81, tudo junto como se fosse uma única palavra. Então é Consciência 81 Escrito tudo junto. E aí, depois disso a gente começou a criar folhetinhos, coisinhas, né, para agregar, para ajudar as pessoas a utilizarem as peças que a gente via a propósito, mas aí a gente não conseguia passar isso a longa distância. Então a gente falou, vamos começar a colocar folhetinhos nas peças. E aí surgiu a ideia de colocar a marca nos produtos, Aí né? foi se profissionalizando. Foi, a coisa foi ficando... Hoje tem mais quantas profissional. peças? Quantos você falou Então, que a em gente formatos... a gente tem vários formatos. A gente tem brincos de orgonite, anéis, né, colares e pirâmides são bem mais comuns, né? Pêndulo, né? Mas a gente tem os pêndulos de orgonite também, que eles servem tanto para limpar os ambientes como para os terapeutas usarem na mesa de radiestesia. Os pêndulos. Quem já passou pela Mystic Fair e passou pelo stand já deve ter ganho também um orgonite, Sim. que é da Consciência 81. É um Tem gente, privilégio. tem comunicadores aqui na rádio que carregam no peito. Olha que Usam legal. constantemente, bem A legal. gente fica muito feliz. E aí, assim, hoje eu gostaria de convidar as pessoas para conhecer, porque como eu comecei com essa cliente lá no passado e ela era dona de uma loja, a gente acabou focando na venda direta para a loja. Então, muitas lojas têm os nossos produtos hoje, mas não compram diretamente comigo e nem sabem que sou eu que faço, porque elas compram de uma outra loja, Tem uma né? distribuição. Isso, existe uma distribuição desses produtos. Por isso que você falou, vai ficando profissional. Vai ficando profissional, legal, né? E uma coisa legal também, que eu queria até mandar um abraço para todo mundo que tá vendo, é uma empresa familiar. Porque trabalhamos eu, José, meu marido, né? E trabalham meu filho, minha filha, meu irmão, um primo e uma tia minha.
Então Então nós somos uma empresa assim familiar também. Então essa raiz também tá junto com a gente. Uma constelação, né, praticamente. Não pode dar nada errado. Cada um no seu lugar, né? Dá tudo certo. Cada um no seu lugar. Eu brinco que quem chega no ateliê pensa que tá numa casa de vó, porque é um negócio muito legal. Assim, você podia até ensinar as pessoas a fazerem com certeza. A gente já que pensou, é professora. A gente já pensou em fazer um curso gravado, né? Para que as pessoas que também estejam longe consigam acessar, né? E a gente já preparou também, antes da pandemia, na verdade a gente estava preparando um espaço lá dentro do ateliê para aulas práticas. Porque o orgonite, ele é muito tateável, assim. Os produtos, tem que ser manipulados com cuidado. A gente tem que fazer uso de EPIs para poder utilizar. O que é EPI? EPIs são... como é que fala? Instrumentos de proteção. Então, por exemplo, vou fazer um orgonite, eu tenho que pôr uma luva, porque essa resina em contato com a minha pele, ela não é bacana, né? Além de quando ela tá curando ali, que seria curar a parte que ela tá secando, porque, não sei se alguém sabe, mas eu vou explicar. A resina é um meio líquido, você imagina um vidro líquido, né? E aí a gente usa um catalisador, que é um acelerador de secagem. E aí, quando você faz a mistura desses dois ingredientes, ele libera um gás. Então, além da luva, você tem que usar uma máscara, né? E depois que é feito tudo isso, ele ainda tá numa forma muito bruta. Então, a gente faz todo um processo de lixamento, polimento das peças, para que elas cheguem bonitinhas e brilhantes do jeito que a gente vê nas lojas. E chegam, né? Então, se você chegar lá no ateliê e não avisar nada, você vai achar uma Caterine totalmente diferente. Faz parte. Com luva. Se eu tiver lixado peça toda cheia de poeira. Então tem todo um cuidado, né, na produção. Sim. E quem produz mesmo? Você tá à frente? Na verdade, a produção direta... Nós estamos agora, meu irmão, né, o Richard. Ele te ajuda nessa produção. Ele me ajuda, assim, ele tem muito conhecimento, né, ele é uma pessoa que já estudou várias áreas, ele é engenheiro de formação. E aí ele me ajuda em muitos processos, assim, pra gente adequar, né. Durante esse longo do tempo a gente foi aprimorando o processo, hoje a gente tem um lema muito legal, né, que é de Getúlio, inclusive. Quando ele veio trabalhar comigo, eu falei, eu preciso que você venha trabalhar comigo, porque eu quero fazer 50 anos em 5. Tá certo. Né? E às vezes a gente brinca, né? Que a gente tem evoluções. E é uma coisa também que eu quero até deixar para os ouvintes, porque a gente erra muito. Nesse processo de descoberta, a gente erra muito. E no começo a gente ficava muito frustrado com os erros. Porque você perde material, você perde dinheiro, você perde o prazo, às vezes, de quem você tá... Porque você perdeu. Só que cada vez que acontecia um processo desse de perda, a gente aprendia uma coisa nova. E dava um salto, né? A gente dava um salto. Então, hoje, quando dá alguma coisa errada, eu falo, bom, a gente não descobriu esse processo, mas a gente descobriu já que isso aqui não dá certo. Ou então, às vezes, até num erro, a gente descobre uma coisa que pode ser utilizada mais pra frente, né, José? Então, eu acho que a gente foi se adequando e agora a gente enxerga esses pequenos... tropeços como degraus mesmo. Entendi. Então, a gente formou uma equipe bem bacana. Então, produção mesmo, tô eu, meu irmão, e aí eu tenho a minha tia e um primo meu, que é o Pedro e a Cleo. Beijo pra todos, hein, gente? Que estão lá também na produção. E eles agora, eles eram de um setor de embalagem, e aí, como a gente tá precisando de pessoas para produzir, eles estão agora engatinhando ali, fazendo pré-processos. Então, assim, seleção das pedras que vão ser utilizadas. A gente trabalha com vários por exemplo, vou ter que dar um exemplo. Para fazer uma pirâmide, a gente não pega e faz a pirâmide toda de uma vez. A gente vai construindo ela em etapas. Então, a gente faz primeiro a ponta da pirâmide, aí ela solta da forma, a gente guarda numa caixinha. Então, a gente faz, vamos supor, 30 pontinhas e guarda numa caixinha. Então, agora minha tia e meu primo estão fazendo esses pré-processos para a gente continuar a produção depois. O que é a construção, né? Porque ela falou que faz uma pirâmide por partes, eu comecei pela base. Não. Ela começou pelo topo. Então, isso que a gente sempre faz. Você tem que trabalhar o inverso. Quando você está fazendo o orgonite, você está fazendo ele de ponta cabeça. Porque lembra que eu te falei que a resina é líquida? Se eu fizer a base primeiro, né? Tudo bem, pode existir uma forma, mas aí eu não vou conseguir desenformar. Entendi. Né? Muito louco. Então a gente trabalha sempre da ponta pra cima. E os elementos que vão dentro também são muito importantes, né? Aí fala com a nossa saúde também, José? Sim, porque os cristais, eles têm frequências, né? O orgonite, o que ele acumula, além de transmutar o que vem do externo, que está carregado de íons positivos, né, o excesso de íons positivos que não são bons para a saúde, ele transmutar em negativos, ele vai aperfeiçoar e levar para o ambiente também a função do cristal.
Então, a ametista, ele vai levar para o ambiente, para aquele usuário, para quem está ao lado, todas as funções benéficas da ametista. Então você está falando Chakras. uma coisa que me deu um estalo aqui do orgonite, porque eu também não sei todas as funções. Então, o orgonite, ele pega a informação do ambiente... Desarmônica. 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 O que está em harmonia está ok. Tá ok. Ele pega essa informação desarmônica, ele trabalha ali da forma inteligente da natureza, Sim. e quando ele devolve isso em harmonia transmutado. Isso. Todos aqueles elementos que vão nas camadinhas, que pode ser um pingente, um brinco ou uma pirâmide enorme em cima da tua mesa, eles passam por todos esses processos. Sim. Os elementos dentro. Sim, interessante a gente falar que a gente começou a falar do orgonite, a gente esqueceu de falar lá da base, de quem criou esse mecanismo, né? Que é o William Reich. William Reich, na verdade, o orgonite, ele é um descendente da caixa orgânica. Você já ouviu falar sobre a caixa orgânica? Hoje em dia até tem terapeutas que utilizam ainda a caixa orgânica. Que o Reich é da psicologia, né? Exatamente. Então o Reich descobriu que se ele fizesse camadas de material orgânico e inorgânico e colocasse paredes, assim, né? Uma caixa mesmo. Esse ambiente dentro dessa caixa, ele era um acumulador de orgônio. O orgônio, a gente pode chamar de energia vital, de chi, de ki, né? Tem vários nomes. É energia vital mesmo. Só que o que ele percebeu ao longo dos anos, né, dessa aplicação dessa caixa, era que assim, se essa caixa estivesse num lugar de boas energias, ela era benéfica, porque ela acumulava o orgônio que estava ali naquele ambiente. Mas se o ambiente estivesse desequilibrado, ela acumulava também energias desequilibradas. Olha que show. Então, assim, ele descobriu um passo, mas ele não conseguia solucionar esse problema. E aí foram passando por outros inventores até chegar Don Croft e Carol Croft, que eles desenvolveram já com resina a chamada Granada Santa, que era, na verdade, era um material totalmente feio, até se a gente parar para pensar, porque eles simplesmente misturavam as resinas com os metais, numa proporção 50-50, e colocavam um cristal de quartzo lá dentro. Era pesquisa. Não, eles ainda não tinham trabalhado a questão estética do orgonite, né? Eles estavam trabalhando funcionalidade só. Então, aquilo já funcionava. E aí começou a medir que aquilo sim transmutava. Porque o cristal, ele transmutava energia. E o cristal ainda ele tem uma propriedade que se chama piezoelétrica, que toda vez que ele é comprimido, ele acelera uma cadeia de elétrons. Então, o que acontece? Toda pedra inserida dentro de um orgonite tem a sua capacidade potencializada. Então, vamos supor, a gente falar em raios aqui, né? Em raio de atuação seria um círculo em volta do objeto. Se uma pedra, vou usar tudo medidas ilustrativas. Se uma pedra tem um raio de atuação de 1 metro, dentro de um orgonite ela vai ter 3 metros. O mesmo cristal. Então, além de tudo, o cristal, o orgonite, ele potencializa a ação daquele cristal, que é uma coisa muito legal. Que fantástico, né? Muito, muito legal. É uma história bacaníssima e, assim, é uma história de muitos anos de pesquisa, né, José? E Reich foi perseguido durante muitos anos, muito do material dele foi queimado, porque tudo que traz muita novidade, tudo que sai da caixinha, tudo que mexe com o desconhecido, na verdade é um pouco, né, restrito. Assustador. Porque as pessoas não podem descobrir que o poder está na mão delas, né? Exatamente. Então, a coisa fica mais fechada. Então é muito legal a gente ter orgonites espalhados até pela casa toda. Sim. Pelos escritórios, uma sala de espera, de consultório, harmonizar, deixar aquela pessoa, o paciente que já fica nervoso, né? Você falou de ir sala ao de médico. espera, eu lembrei de uma Você vai falar coisa, do dentista, lembrei né? de uma coisa muito legal. Dentista, verdade. A gente foi procurada por uma dentista que tinha um consultório, né, que ela atendia, claro, todos os pacientes dela, e ela percebia que a maior questão do paciente não era o processo, nem nada, era o medo que a pessoa sentia do procedimento, né? Às vezes o procedimento era simples, mas o paciente tinha um pavor, assim, absurdo. E ela falou, é possível tratar isso, né? Eu falei, olha, é possível. Vamos tentar através dos cristais, escolhemos alguns cristais pela busca das propriedades e outros de forma intuitiva. E a gente fez uma torre super bonita, quem quiser entrar, tá lá no nosso Instagram, dá pra ver. Uma torre super bonita com água marinha, quartzo azul, esmeralda, que era uma pedra de saúde. Então, assim, pedras que tratassem ansiedade, que liberasse a gente de certos traumas, porque muito dos medos dos pacientes eram de experiências anteriores. O barulhinho do aparelho, né? Muita a maioria, coisa. né? E aí e além disso ainda, ela pediu pra gente fazer pequenas peças que as pessoas pudessem levar para casa.
Ou seja, essas pequenas peças energeticamente estavam linkadas, né? Ali aquela grande torre que ficava na sala de espera dela. Então, os pacientes chegavam, ficavam ali 5, 10 minutos, ela, né, junto com isso, associou aromaterapia, música, e ela falou que o feedback foi super positivo, né? Então, isso também ajuda a gente no nosso trabalho, né? Parabéns pra ela. É lógico, ela estava super Porque antenada, teve, né? exatamente. Super antenada. E assim, é uma ferramenta com propósito, né? Eu falo que a gente trabalha com propósito. Então, a gente lá na consciência a gente associou o propósito dos cristais, porque claro que a gente pode criar de forma intuitiva, mas quando a gente tem uma base de funcionalidade, é muito mais fácil, né? Para você saber trabalhar. Então, a gente tem um estudo dos cristais e das cores e tudo mais. Você pode também fazer orgonites personalizados, né? Como a gente teve um amigo nosso, né, que quis presentear um chefe dele, e quando ele recebeu o orgonite, ele teve uma promoção, assim, inesperada, e se emocionou muito, né? Também deu um feedback. Que legal, porque é um orgonite de prosperidade. Muito bom. Acabou o primeiro bloco. Passa rápido, né? Rapidinho. Quero que vocês deixem aqui um contato, Instagram. Como que as pessoas acham vocês? Olha, nós estamos no Instagram com @consciência81. Nós temos o site onde você consegue olhar os produtos, né? Ver depoimentos ali, que é o www.consciência81.com.br. E temos também um espaço onde a gente tem algumas palestras sobre o assunto e sobre saúde. Vou deixar o José passar os contatos. @spacoalcalino, né? Temos também no Instagram o Rumo Cetogênico 39, né? Porque é uma proposta de dieta que eu acredito muito, né? E o e-mail do Espaço Alcalino? É spacoalcalino@gmail.com. Muito bem, daqui a pouco a gente volta e fala tudo isso aqui de novo. Vamos para o intervalo comercial. Estou conversando hoje com a Caterina Smellan e Dr. José Otávio Lopes Romil. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com a Caterina Smellan e Dr. José Otávio Lopes Romil. Nome grande, né? É grande, né? Mas a gente chama ele de José. Exatamente. E a Caterina é a Cat. É isso aí. Isso aí. Do programa? Nós somos do programa Ferramentas da Consciência, que Quando? vai ao ar, ao vivo, aqui pela Vibe 11h30, todo sábado. Todo sábado às 11h30 da manhã tem Ferramentas da Consciência aqui na Vibe Mundial. É ao vivo, você pode participar tanto pela live como pelo telefone, fazer pergunta, tirar dúvidas, sempre assuntos diferentes, né? Sim. A base pode ser o Consciência 81, mas para Consciência 81 tem muita gente que faz parte desse Muita grupo, gente. né? E a gente tenta trazer sempre pessoas que fizeram parte também da nossa história, ou que, por exemplo, assim, a gente fala, não existe coincidência. Minha cunhada diz, existe deucidências, né? Coincidências de Deus. Uhum. Esses dias a gente recebeu no programa uma querida, né, que é a Paula Kim, que a gente, por acaso, no dia de Natal, eu fui comprar uma roupa numa loja, era a loja da mãe dela, a gente ainda nem se conhecia, e tinha um cartaz de um filme super legal. Eu falei, gente, um cartaz de filme numa loja de roupa? E falava sobre transtornos alimentares. E eu falei, nossa, que legal, é legal esse filme? Perguntei, né, pra mãe dela. Ela falou, é minha filha, ela é diretora. Certo. E eu falei, nossa, que assunto interessante. Aí na hora se sentiu Documentário. chamado. Não, é uma obra de ficção mesmo, mas é baseado na história de vida dela. Ah. E aí na hora eu senti assim, eu falei, nossa, que oportunidade, né, de levar esse assunto lá, a Vibe, e de repente essa moça, que é a Paula Kim, que tem esse trabalho há tantos anos, que tem já, inclusive, Instagram né? e tudo sobre mais. nossa visão distorcida. Poder contar para os pais, para os tios, para os avós, quais são os sintomas, né, o que a gente deve ficar atento. Então é isso, Ferramentas da Consciência não é uma coisa só esotérica, né? Não é uma coisa mística, porque tem cristais, porque tem orgonites, ou porque tem coisas metafísicas. Não, é ferramentas para te ajudar no seu dia a dia, para você identificar problemas que estão acontecendo. Que é a base da vida da gente, né? Exatamente. A gente precisa saber enxergar aonde que a gente tem que atuar para poder melhorar nossa qualidade de vida e prestar atenção nos sinais. Fica imaginando uma mãe ouvindo e falar, opa, minha filha tá fazendo isso. Peraí, deixa eu olhar, né? Porque é exatamente esse. Se o programa atingir uma pessoa, né? já atingiu o propósito. Exatamente. Né? A gente trouxe ela que vivenciou o problema,
quis fazer uma obra para poder despertar as pessoas, né, os pais, a respeito do problema, que não é uma coisa tão simples assim, mas que tem solução. Exatamente. Sua especialidade é o gastro? Eu fiz cirurgia geral, né? Fiz faculdade na Unesp Botucatu, uma grande faculdade, né? Foi um grande aprendizado morar fora de casa, né? É bom, né? Aí depois eu fiz cirurgia geral, gastrocirurgia, cirurgia do aparelho digestivo. Eu quis fazer uma pós-graduação em gastroenterologia para entender esse mundo das doenças dispépticas funcionais, ou seja, a pessoa que tem vários sintomas, mas que não tem alteração no exame ainda, que pode um dia ter, né? Sim. Então foi uma pós-graduação que me abriu assim, a mente da medicina para outras vertentes, e depois a fitoterapia e a medicina chinesa estão aí completando o time que ainda não está encerrado, né? Não, eu quero nunca. fazer medicina Ayurveda, eu quero fazer um curso de metafísica aprofundado com o querido Val Capelli, né? Um complementa o outro, Isso. né? Eu acho que é uma mala que a gente fala, né? Uma mala que a gente vai usar e vai levar de ferramentas a vida inteira, e ela nunca está fechada. Por trabalhar exatamente com gastro e com saúde, aí tem a fitoterapia também, tem aí todo um olhar metafísico, integrativo para o paciente, para a vida de vocês. Vamos falar um pouquinho. Quando você tem um dos seus perfis no Instagram é Rumo Cetogênico 39. Tá. A base que você acredita de uma alimentação é a cetogênica? Eu não acho que não é a única solução, né? Mas é uma dieta factível de ser feita, assim, é fácil de ser feita, e é uma via para você começar a atingir saúde. Explica para o ouvinte o que é Então, a dieta cetogênica. Ela é composta de 80% a 85% de gorduras saudáveis, de 10% a 15% alimentos proteicos e uma proporção menor do que 5% de carboidratos. E devem ser os carboidratos inteligentes, que a gente dizem, que não são aqueles que induzem a gente a uma carga de glicemia, uma carga de açúcar muito alta. Por que a gente sabe dessa carga de açúcar muito alta? Ela funciona como uma montanha-russa. Então a pessoa começa a ficar viciada na sensação que a dopamina é instalada no cérebro pela dieta ultraprocessada, ultra-refinada, e é extremamente inflamatória. Então faz muito mal para a saúde. Então essa dieta, ela faz com que a gente use como meio energético, como combustível, né, que a Caterina inclusive falou no nosso programa, trocar o combustível, né? Então a gente vai trocar uma gasolina que não é boa por uma gasolina azul. E aí o corpo, ele agradece esse combustível mais saudável, porque ele funciona melhor nesse combustível. Tá. Então é uma dieta que combina períodos de jejum e períodos em que você se alimenta de uma maneira até atingir a saciedade, e que você tem muitos benefícios. Então, uma claridade mental, uma maior disposição, um foco maior, né? Um corpo menos inflamado. Menos inflamado. E assim, não é o objetivo, mas a pessoa acaba perdendo o excesso de peso e até reconstituindo essa sensação que precisa ser diferenciada. O que é fome e o que é não fome verdadeira. Ou seja, o que é o gatilho, né? O gatilho emocional que leva você à compulsão, né? E que não é fome verdadeira. Então ele reconstitui essa dieta. Fome emocional, né? A fome verdadeira do impulso. E o legal da dieta cetogênica também é que ela foi desenvolvida para curar, para melhorar algumas questões de doença, né? Como, por exemplo, as convulsões, né? De epilepsia, né? As epilepsias intratáveis. Inclusive, né? a gente até no nosso programa indicou um filme, né, José? Fala novamente. É um filme da Meryl Streep, que está no YouTube, né? Tudo pelo meu filho, né? Está disponível, é gratuito. Em que o diretor quis fazer um filme baseado na história do filho, que era um convulsivo, e a única solução que foi dada para ele foi a dieta cetogênica. Olha então ela se propôs a fazer o filme gratuitamente, e ali mostra toda a batalha da família até atingir a melhoria. Foi muito difícil, né? Muito bom, mas não é só a cetogênica a base do teu trabalho. Não. Né? Aí cada caso é um caso. Tem uma coisa legal que vocês comentavam, que aí é pelo espaço alcalino, né? Que Sim. é onde você atende. Vão começar a ocorrer palestras a respeito de saúde.
Isso. Que temas você pensa em levar, José? Então a gente já tem, inclusive, já um mini calendário. Sim, sim. Na verdade, esse ciclo de palestras vai se chamar Em Busca de Soluções, né? Então, todas as palestras vão abordar uma questão, uma doença específica. A primeira que a gente vai trazer, que é uma palestra que vai acontecer no dia 4 de março, lá no Espaco Alcalino, que fica próximo ao metrô Belém. A gente vai buscar soluções para diabetes. Então, vai entender o que é diabetes, vai entender o que ela causa, quais são os sintomas, como eu posso achar que estou diabético, como eu posso suspeitar, né, José? E como caminhos, obter né? saídas, né? Colocar essa doença para fora do teu corpo, né? Porque a diabetes não é uma doença que nasceu no corpo da pessoa da noite para o dia. Não. Eu falo que é um inimigo que você recebeu em casa para fazer um trabalho e ele resolve ficar. Mas você convidou. É o excesso de açúcar apenas que leva a diabetes e permite um tratamento ou outros fatores? Como dentro da medicina integrativa, as causas são várias, né? Então, existe o quê? O lado metafísico da diabetes, uma mágoa lá do passado que não foi resolvida, que está sendo mantida, alimentada. A pessoa né? ficou amarga, né, José? Ela perdeu o doce da vida, porque não é? o pâncreas, por produzir a insulina, né? O pâncreas na metafísica, ele é o órgão da alegria. Então essa mágoa, essa amargura, ela está abafando essa alegria. A pessoa procura açúcar para tentar buscar alegria de novo. E quanto mais ela consome açúcar, mais ela quer o açúcar, né? Mais ela quer ir mais magoada e mais amarga ela fica, né? Então um círculo vicioso. Isso pelo lado metafísico. O lado da dieta mesmo é todo aquele carboidrato em excesso que não consegue ser metabolizado nem utilizado como fonte energética. Ele começa a virar o quê? Gordura em você. Mas uma gordura excessiva. Então, quanto mais gordura, acúmulo, mais inflamação. Então, assim, tem várias as causas, né? Então, a gente falando da parte da dieta e da metafísica é mais ou menos em torno disso. E assim, tratamentos tem vários. Então tem fitoterapia, tem medicina chinesa, tem uma atividade física regular, bem feita, a hidratação que precisa ser melhor realizada. Então lá a gente consegue dar um rol de alternativas e orientar a pessoa a conseguir buscar o equilíbrio e resolver essa questão. A gente vai abordar cada tema desse que ele falou de uma forma mais carinhosa, né, minuciosa, para que a pessoa consiga entender. E o legal é que essas palestras serão gratuitas. Na verdade, o que a gente vai pedir é 1 quilo de alimento, né, porque será doado para uma instituição próxima lá do espaço. E as pessoas, para poderem, como são poucas vagas, né, a gente vai pedir para pessoas que tiverem interesse se inscreverem pelo e-mail, que é espacoalcalino@gmail.com, mandando o nome e o telefone para a gente entrar em contato com o retorno do convite. Para confirmar, né? Isso, para a gente confirmar a presença. Que são vagas limitadas. Infelizmente, a gente gostaria de receber todo mundo, né? Vai aos pouquinhos, mas a gente dia você faz um monte. Exatamente. O que a gente quer, na verdade, é que nem o José fala, né? Se a gente conseguir atingir uma única pessoa e melhorar a vida de uma única pessoa, a gente já está muito feliz. A nossa intenção é sempre colaborar, né? E eu acho que quem faz medicina, nutrição, fisioterapia, qualquer formação dentro da área da saúde, sempre o propósito, né? É ajudar o irmão, ajudar o paciente, ajudar quem está próximo, ou quem conheceu, quem vai conhecer, acessar, né, uma possibilidade de se resolver. Né? A gente falou da diabetes, que é só um exemplo, né? Sim. Do que vai acontecer, do trabalho e do trabalho que você desenvolve, né? Então, quando a gente fala da medicina integrativa, você une todos esses assuntos no qual você tem a especialidade e com esse paciente vai orientando até para uma abertura de consciência. Sim, inclusive a gente vai dar várias ferramentas para ele acessar para resolver. Por exemplo, a gente utiliza bastante a biorressonância. A biorressonância é um exame que dá muitas respostas e levanta outras dúvidas, né? Dúvidas, coisas que estão escondidas, né? Ele traz à tona informação, traz à tona informação do que o corpo ainda não respondeu. A biorressonância é uma medida de resposta, né, José? Gosto muito. É uma medicina quântica, né? legal, Já é né? medicina quântica. Então vai medir as voltagens do corpo, no nosso corpo físico, que na verdade é uma pilha mesmo, né? É um corpo com voltagem. Então vai medir todas as frequências energéticas, todas as voltagens que estão desequilibradas. Isso tem uma leitura
você vai saber o que faz mal, o que te dá alergia, o que te intoxica, que chakras estão bloqueados, quais Se as tem alguma áreas coisa na tua ancestralidade que está te que prejudicando. está afetado. Então, esse é um É exame um exame bem profundo que abre, mesmo. também rasga todos os véus possíveis. Então a gente pode indicar esse exame para quem tem condições de fazer, quem tem interesse. Senão a gente vai indicar o quê? Uma psicoterapia, uma constelação familiar, uma apometria, o trabalho com os orgonites, né? O trabalho com a fito. Então eu vou dar para ele todas as possibilidades para ele encontrar o caminho que é o caminho dele. A saúde é responsabilidade nossa, né? Essa é uma questão. Né? O corpo adoece por desequilíbrio. Sempre desequilíbrio. A medicina chinesa mostra que quando você equilibra, o corpo cura sozinho. Olha que incrível isso. É que você precisa dar a meta é a longevidade. As condições do seu corpo se curar, né? Porque quando eu conheci o José, né, na verdade, eu ainda estou num processo de construção também de todo esse processo que ele vem, porque todos nós temos resistências. Isso é uma coisa muito legal até de falar, porque não é porque você acessou a ferramenta que você consegue já destravar tudo. A gente tem as nossas resistências. Mas eu perguntei pra ele, né? Eu falei, tá bom, quero começar. Por onde eu começo, né? E ele falou, para de se atrapalhar. Então, começa a tirar os tóxicos, né? Porque você tá intoxicada, né, José? Então, assim, pro corpo se curar, você precisa parar. Se a gente falar numa linguagem muito simples, para você melhorar, você tem que parar de se envenenar. Sim. Enquanto você não estiver parando de colocar venenos em pequenas doses no seu corpo, seja de energias ruins de um ambiente que você não tá legal e você continua indo, de uma comida que não te faz bem e você continua comendo, formas pensamentos, de um relacionamento que tá tóxico para você e você não toma a decisão de encerrar. Enquanto você não tomar essa atitude de parar de conviver com coisas tóxicas, não é possível se curar, né? Porque a doença, ela tá se alimentando daquela toxicidade, né? Então, a primeira coisa que ele falou, tira o que precisa, o que tá te intoxicando, né? E aos olha poucos, pro que tá te porque fazendo cada mal. um tem um tempo para isso, né? Não lógico. adianta forçar também. Também não adianta desistir, né? Sim. Ou fingir que não existe o problema. Porque muitas dessas ações aí precisam também de mudança de hábitos. O nosso corpo está repleto de toxinas. Sim. Em todos os corpos. Sim, não é verdade? E quando chega no físico, a gente também tem que aprender a desintoxicar esse físico. Porque a gente vive, aqui pelo menos, é um mundo urbano. Sim. Né, onde a gente tem poluição, a gente não come sempre sem não os orgânicos e etc e tal. Mas a minha forma de viver condiz com as informações que eu estou recebendo dos outros corpos. Sim. E a gente já falou até em diversos programas que o nosso corpo físico, ele é um grande painel. E a gente não deve encarar, porque se a gente vai para a solução do corpo físico, por exemplo, a gente tem um painel de um avião, começa a piscar uma luzinha vermelha. Essa luzinha vermelha, que pode ser uma área do nosso corpo, ela tá piscando, mas não é porque o problema é na luzinha, né? Algum problema no resto do avião, por exemplo, o trem de pouso não tá descendo e aquela luzinha tá piscando. Se eu for tentar solucionar o problema da luzinha, eu não vou achar o problema. Então, na verdade, o que o José tenta fazer com a medicina integrativa é buscar o caminho, por que aquela luz está pitando, e vamos ver onde é que tá. Porque às vezes você tá com um problema, vamos pensar até, né, quadril, né, José? Tô com dor no lado direito. O José sempre fala, se você tá com dor no lado direito, o problema tá no lado esquerdo. Porque você tá forçando o lado direito. Então, assim, ele traz essa visão. Por exemplo, tá aflorando a diabetes, que é o tema da nossa primeira palestra. Às vezes a diabetes não é seu problema. Ela é o botãozinho vermelho piscando por uma questão emocional que você está passando. A doença como caminho, né? E se todo mundo tiver o processo do autoconhecimento, da reflexão mais profunda de si, vai perceber. Se a pessoa, por exemplo, está com vontade de comer o doce, ou massas, ou fast food constantemente, é um sinal de alerta de que tem algo em desequilíbrio. Sim. Porque é uma vontade excessiva. Se a busca é desenfreada, que questão emocional aí que não tá sendo resolvida, né? Porque isso é uma fuga emocional, né? Aí vem a culpa, né? E até porque quando a gente come com essa impulsividade, a comida também não alimenta, né? Não. A gente fala, nossa, mas não era isso, deixa eu ver o que era. E come outra coisa. Ah, também não era isso, deixa eu ver o que era. É um buraco, né? É um buraco. Às vezes eu falo pro José, às vezes eu sinto que assim, eu vou comer alguma coisa pra tampar um buraco, né?
A gente está falando da comida, mas pode ser a raiva, pode ser pessoas que brigam muito, pode ser outras coisas, né? Pode, do dia a dia. Pode. Pessoas que causam desavença no seu ambiente constantemente. Que gostam, se Tá se alimentam alimentando. daquela sensação do desequilíbrio. É o alimento, né? O que te alimenta? Acho que essa é uma reflexão legal, né? Sim. Como você está sendo alimentado agora? O que você comeu fisicamente, como estão seus pensamentos e como você está se sentindo. Sim. É muito verdade isso, verdade. Danado, né? Sim. Isso é bem profundo. Bem profundo. É bem profundo. Quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, você falou já do Instagram, a gente vai passar tudo aqui. Quem quiser conhecer como se faz um orgonite, quem quiser entender os elementos que vão dentro dali, quem quiser conhecer também o trabalho do José mais a fundo, quiser mandar uma pergunta, vamos já começar a situar, porque quando a gente começa a falar isso, a gente leva 10 minutos. Olha, o caminho mais rápido, eu diria que é o direct pelo Instagram, que a gente consegue se comunicar muito bem por lá, é @consciência81. Para quem quiser também, nós temos o telefone aqui da rádio, que a gente recebe os ouvintes, que é o 11 91155 0008. Também a gente responde o WhatsApp. É de por lá. vocês. Sim. 1155 0008. Aí você vai falar com a Consciência 81. E a gente tem um canal do YouTube também, a gente, né, na medida do possível, tenta responder todos os comentários. Dá pra correr, as dá pra fazer perguntas. um Flix, né? Faz um estamos em Consciência várias- Flix aí agora, exatamente. pra poder ir ouvindo os outros programas e ver o que fala com você. Sim, com Não certeza. é? Faz uma maratona. E se você sentiu, pode vir até nós, que nós somos assim, nós gostamos de conversar, de bater papo, de esclarecer dúvida, né? Fala assim, não, eu não quero comprar nada, não posso entrar em contato. Não, entre em contato com a gente, conta a tua história. Se você já conheceu o orgonite, mesmo que não seja do que eu faço, eu tive uma experiência legal com o orgonite, manda um depoimento, né? A gente adora repostar, porque as pessoas estão conhecendo a ferramenta, né? E o José também pode passar os contatos dele lá do espaço. A gente está super feliz assim com esse ciclo de palestras que vai começar. Estamos ansiosos para receber vocês lá. Sim. É @espacoalcalino, né? Tem o e-mail, então, né? @espaçoalcalino @gmail.com, né? Isso, Spaco Espacoalcalino @gmail.com. O telefone é 997449200. E no Instagram, se você teve interesse sobre a dieta cetogênica e alimentação saudável, o Rumo Cetogênico 39. Que dicas você dá lá no Rumo Tem Cetogênico? pratos, né, prontos, né, que a gente preparou, que são pratos cetogênicos. Testados, bonitinhos. Outros pratos que não são tão cetogênicos, mas são numa linha saudável. Tem algumas dicas, né, de sementes, de óleos, de castanhas. E também a gente super aberto para perguntas, para dúvidas, indicação de livros, de filmes, Legal. de professores, né? Que é o Laí Ribeiro, o grande professor, o Gabriel de Carvalho. São pessoas que têm muito material na internet, que às vezes falta o começo para você acessar eles, né? E tem muita informação. Né? A cetogênica, ela não é uma dieta low carb. Não. São dietas diferentes, viu, gente? Eu sei Sim. que vão perguntar. Então, são dietas diferentes. Sim. Inclusive, se quiser, o José faz atendimento também, né? Sim. Lá no espaço, e ele pode acompanhar Posso. você durante a aplicação dessa dieta, porque a gente fala, toda nova coisa que a gente vai fazer, principalmente na área da saúde, precisa de um profissional, né? Sim. Não dá pra você, vou ver o que a dieta cetogênica na internet, vou começar a fazer, Não. né? Cada Pra mim organismo é um funciona muito organismo. bem a dieta cetogênica. É. O meu organismo, ele responde muito bem a ela. Eu também já fiz durante um tempo, não tô fazendo ela atualmente, apesar da gente dar uma preferência para esses alimentos. José faz certinho, né? Eu Você dou faz preferência. constantemente, José? Eu faço. Ou precisa de uma paradinha? Na verdade, assim, depois de um tempo, eu fiz durante muito tempo. Depois de um tempo, você fica com uma memória. Então, quando você quiser retornar a ela, é muito mais fácil. Essa E o resultado memória. O legal rápido. foi que quando ele fez essa dieta e ele voltava para comer alguns alimentos, ele percebia o malefício, né? Então, ele também criou uma memória do que não é legal para ele. o corpo ele tem uma identificou, inteligência, né? ele identificou que aquilo ali pesa para ele. Não dá mais. Aquilo ali deixa ele num estado de confusão mental. Cansado. E aí ele não tem mais interesse em comer aquele alimento. Isso é uma coisa muito legal, né? Ou seja, não dá aquela vontade de Não, comer o não. alimento. Exatamente. Porque, de repente, já não é com a mesma frequência Sabe quando do você seu faz corpo? a associação Sim. com uma coisa ruim? Porque tem gente você que fala, "Não quero precisa, né? mais." Vamos supor, um Sim. queijo
bem gorduroso, por exemplo. Tem gente que precisa, mas a gente sabe que tem que ser bem controlado. Exatamente. Né? A polêmica, né? O ovo é polêmica, o abacate é polêmica, e hoje são alimentos extremamente utilizados. Funcionais. Porque além de alimentos, são remédios, né? Remédios naturais. Hipócrates falava, né? Faça do seu remédio o seu alimento, né? Do seu alimento o seu remédio, né? Então, acho que vale a pena a gente se informar, conhecer e fazer aquela listinha correta de compra. Se não tem em casa, você não come. A gente fala assim, né? Imagina você com um carro querendo colocar água para andar. Não vai, amor. Né? Se a gente conhece o combustível, a gente tem mais desempenho. Apesar que a água é muito importante pro corpo humano, né? Na verdade, a primeira medida do detox. De água, né? Temos a primeira medida do detox a água, né? Sim. Água com limão. Ótimo. Vinagre de maçã, limão. Vinagre de maçã? Como que se usa o vinagre de maçã? Então, a gente pode tomar antes das refeições, né, ou até em jejum, né? Então a gente pode usar, por exemplo, em um copo grande americano, você vai usar meia colher de vinagre de maçã. Se você não for diabético, você pode usar um pouquinho de mel, né? O efeito dele no organismo? É um detox. É o detox? E melhora a digestão também, equilibra o estômago, né? Vinagre de maçã, orgânico melhor, né, gente? Sim. A gente acha fácil agora e o preço também não é tão absurdo. Né? Tem coisa que é absurda, mas o vinagre... Né? Depois de um tempo a gente percebe que essas coisas elas estão um pouco mais acessíveis. Porque duram também. E por conta de mais pessoas procurando, né? Sim. Então tem mais marcas fazendo, a gente tem mais mercados oferecendo. Exatamente. Outro dia eu fui comprar um macarrão sem glúten e eu falei, nossa... O preço tá bacana. Viável, né? Não, a gente vai vendo que tem um movimento, né? Sim. Uma mensagem final, cada um de vocês. Agora já continua falando. Eu quero agradecer, primeiro, vocês estarem aqui acompanhando esse programa, porque para conhecer um pouquinho da nossa história, existe um certo interesse de vocês. Então, isso deixa a gente muito contente. Queria contar para vocês que a missão da Consciência 81 é melhorar o ambiente de vocês, melhorar a vida de vocês, seja com as nossas ferramentas, ou com as nossas mensagens, ou com o nosso vídeo. A gente nem falou, mas a gente estar aqui no programa, né, tem a ver com esse propósito, que é de levar para todos vocês uma parte boa de nós, né? Então, acho que essa é a missão que a empresa vem trazer, levar um pouquinho do que é bom, do que a gente conheceu de bom, para melhorar a vida de cada um. E eles vieram para cá depois que a turma os conheceu na Mystic Fest. Exatamente. Né? Isso é uma outra história. Dá outro programa. Dá outro programa. Não, eu queria agradecer a Samira, agradecer a todos aqui da rádio, né? A oportunidade que deram para a Caterine, e eu vim colado nela junto. Não tinha nada combinado, acabou acontecendo toda essa parceria, né? Da vida para a rádio. O que eu queria dizer é que assim, eu fui fazer medicina por um propósito, que é ajudar o próximo, ajudar quem está em conflito, quem está aflito, e se a gente puder doar pouquinho que a gente sabe para contribuir, essa é a minha grande missão. Muito bem, dá outro programa. Você tá com um monte de dúvida aí do outro lado, né? Eu tenho certeza. Já pega o dedinho, vai lá no celular, já vai anotando, papel e caneta mesmo. Pode mandar, a gente passa para eles as perguntas, manda direto para eles, porque aí também são sugestões de programas. Sim, com não certeza, com certeza. Telefone de contato, código 11 9 11 55 0008. Esse 11 no meio me quebrou. 11 9 11 550008. Consciência 81 por escrito. É o site Consciência 81, o Instagram Consciência 81, estão no YouTube. E eu e José YouTube. Estamos juntos, então tem dúvida sobre o dele, não anotou? Manda pra mim. Não tem problema. Manda pra ele. E sigam também o Rumo Cetogênico 39, Spaco Alcalino. E sigam, daqui a pouco vocês vão ver ele às 11 da manhã. Obrigada, gente. Até daqui a pouquinho. Obrigado. Até daqui a pouco. Muito Entra no obrigada. YouTube que o programa vai estar lá ao vivo no Vibe Mundial. Um grande beijo a todos. Obrigada a vocês dois. Muito sucesso, vida longa aqui na Vibe Mundial. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo, até lá.